Hoje em dia o que mais se vê é valorização de multitarefas, de você ter que fazer tudo ao mesmo tempo, ser super eficiente. E aí na hora que você é convidado a olhar para um outro lado e parar, respirar e falar assim, pense em você, olhe para o outro com gentileza, num mundo tão agressivo, às vezes as pessoas podem achar, opa, tem alguma coisa estranha aí, né? Tem alguma pegadinha, não sei. Esse projeto ele tem uma intenção de abraçar todos os pontos importantes para entregar esse estado de presença para uma criança. Não dá para a gente trabalhar isso com ela sem trabalhar com os educadores e com os familiares. E a gente entra também nos entraves, nas dificuldades de fazer isso na prática, né? Num contexto contemporâneo de correria, de muitas exigências, de muita informação, de, enfim, várias coisas que competem com esse estado de presença, de estar ali diante do que você está fazendo. E aí a importância de a direção de uma escola primeiro entender do que se trata e apostar nisso e achar que isso é interessante, que isso é válido. Então não se trata também só de trabalhar com os educadores de uma escola se a instituição não se abre e não compra essa proposta, né? Não acredita na importância dessa presença. E trabalhar isso na prática com os educadores, trazendo elementos expositivos, técnicos, teóricos, para eles entenderem do que se trata e verificarem se faz sentido para eles, mas na sequência vivenciar, trazer isso para a prática, tanto para a prática formal, que é treinar as tarefas de atenção plena, quanto de uma forma informal, no dia a dia, seja na sala de aula, seja na própria vida pessoal, trazer esse estado de presença. Ao experimentar esse estado de presença, o educador consegue, com o olhar, com os gestos, com a postura, muito mais do que com técnicas, trazer isso para o contexto da sala de aula, para o contato com as crianças. Tanto que o adulto, que é a referência da criança, se engaja, é o que vai possibilitar o engajamento da criança. E não só possibilitar, como sustentar o engajamento da criança, né? Quando a gente está falando de adolescente é outra coisa. Um adolescente com 15, 16 anos, ou um pouco, 14, ele pode decidir voluntariamente sentar para meditar. E assim fazer em casa ou na escola e tal. Claro que se ele ainda perceber que além dele, seus colegas fazem, sua professora faz, a coordenação faz e seus pais fazem, é um ambiente super favorável para que ele continue praticando, né? Mas ele mesmo sem encontrar esse ambiente favorável, ele sozinho consegue manter sua prática. Agora uma criança pequena, de 6 anos, 5 anos, 7 anos, até os 9, 10 anos, sem apoio do ambiente, sem apoio dos seus pais, que são referências diretas de comportamento, de atitude, de valores, de sentido para a vida, e sem a referência dos professores, essa criança sozinha não vai manter a prática. Talvez ela nem consiga ter um contato inicial saudável com a prática se ela percebe que existe aversão ou se existe inquietude dos adultos que são referências dela. Então, se a criança percebe que existe algum tipo de aversão com a prática, talvez ela nem se engaje nenhuma vez. Talvez sim, talvez não. Mas não é favorável para o engajamento da criança, muito menos para que ela consiga sustentar as práticas. Fazer a prática dentro de sala, o maior desafio é pegar um minutinho deles para eles se concentrarem.
né? Então eu acho que o mais difícil é fazer com que a criança feche seus olhos e se volte para dentro de si, o respirar, respire, solta. Eles não têm assim esse controle, vamos dizer. Mas desde o início fazendo e a seriedade que a gente coloca na prática, eu acho que para eles hoje eu posso dizer que eles fazem naturalmente, sabe? Às vezes eu faço 30 segundos e esses 30 segundos eu vou colher os frutos durante uma aula inteira, sabe? As práticas meditativas, de uma maneira geral, elas são práticas que desenvolvem a atenção. E principalmente uma atenção específica que nós chamamos de atenção executiva. Né? Essa atenção executiva, ela nos permite manter o foco de atenção num determinado objeto, que pode ser externo ou interno, de uma forma mais contínua. Né? Então, a meditação que ela faz é isso, basicamente é isso. Agora, o que a gente sabe é que essa atenção, chamada atenção executiva, ela é extremamente importante para a nossa autorregulação. Quando ela é voltada para dentro, nós não só prestamos atenção no que nós estamos fazendo, mas nós prestamos atenção também no que está acontecendo em termos da nossa regulação emocional, em termos da nossa regulação motivacional, e com isso nós conseguimos regular melhor o nosso comportamento. Quando você começa a praticar mindfulness, você muda, de certa forma, a sua capacidade de perceber o próprio corpo, o que é extremamente importante no controle emocional, porque você começa a perceber quando uma emoção está tomando conta, está se fazendo presente. No momento que acontece, a gente ainda está tomado, né, por emoções. Então, no momento eu respiro, tento de alguma forma mandar embora aquele sentimento que não está condizendo com o momento. E depois, quando eu já não estou mais com a turma, parar, fazer uma reflexão do dia e pensar no que aconteceu. E desde que a gente começou a prática com Mindfulness, eu consegui perceber que eu venho fazendo isso com mais tranquilidade. Na hora eu já faço a conexão, assim, olha, isso é do Mindfulness. Sabe, assim, eu já falou, parei, pensei, eu não reagi, eu consegui responder, né? Eu acho que isso ficou muito claro, isso tem ficado muito claro. E eu e as outras educadoras, a gente conversa sobre isso, assim. Nossa, olha só como isso tem a ver com o Mindfulness, olha como eu consegui agir nesse momento, ou quando acontece entre as crianças, como eles também têm conseguido fazer esse movimento. Principalmente para a criança mais nova, que o processo de formação ainda está bem no início, formação física, psicológica, afetiva e tudo, cognitiva, enfim. O educador precisa ser para ela aquele porto seguro, um exemplo, uma referência de estabilidade. E aí estabilidade afetiva, estabilidade emocional, estabilidade de conhecimento de todo tipo, do que precisar na verdade. É aquele porto seguro. E se o educador estiver tão fragilizado e vulnerável quanto as crianças, e isso pode acontecer num momento em que ele está super estressado, ele está cansado, ele já desistiu às vezes, porque não sabe o que fazer mais. Então, aí as coisas não fluem bem, né? E com essa prática, ele consegue perceber isso, ele consegue até treinar isso, treinar até seu tom de voz, o ritmo, treinar o olhar, treinar aquela presença para todo mundo, não só para os que estão te dando atenção, porque isso também é muito chamativo, né? A gente quer ir para quem me quer, né? Vamos dizer assim. Então, até isso tudo
vai melhorando com a prática. Essa percepção, inclusive, do que você está precisando, que você ainda não conseguiu, e como que isso afeta as crianças, e pela resposta deles, você vai ver se está acertando ou não. O programa para crianças é um programa pensado em poucos minutos. Então, a gente trabalha 8 semanas, da mesma forma que com adultos se trabalha 8 semanas, só que a gente divide essas 8 semanas em 2 visitas para a escola semanal. Então, a gente vai mais ou menos em cada sala durante 15 minutos a 20 minutos. E a ideia é que você consiga aproveitar um tempo máximo de atenção que essa criança consiga te dar. E as práticas são práticas mais pontuais, a gente tenta levar para o lado lúdico, existem umas diferenças para a idade das crianças, então às vezes a gente tem que ir mais para o concreto com crianças pequenas e às vezes abstrair um pouco mais para adolescentes. Então o programa sofre algumas alterações dependendo da idade da criança. Pelos próprios exercícios da apostila, às vezes se traz uma reflexão, né? Se propõe pensar uma coisa sem valor que você vai dar de presente para o outro, e aí eles vão conversar sobre isso, né? Naquele momento eu vou fazer uma flor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, eu acho que eu percebo que elementos novos de discussões, né? Que às vezes não aconteceriam naquele momento, estão entrando no nosso dia a dia e que são elementos importantes desse olhar para o outro, de valorizar outras coisas que não seja só o que o dinheiro compra, né? Quando a gente sai da escola, depois de fazer uma intervenção, é o educador que vai sustentar a prática de mindfulness lá. Então, se isso não estiver fazendo sentido para ele, pessoalmente, não só como uma estratégia, uma ferramenta para lidar com as crianças, mas se ele não estiver percebendo a prática de mindfulness como algo que faz sentido para ele, a gente entende que isso vai morrer no contexto educacional, isso não vai se perpetuar como intervenção voltada para as crianças. Então, tem que fazer sentido para ele. E para fazer sentido para ele tem que experimentar. Não vai ser através de de tentar convencê-lo, né, sobre os benefícios, mas vai ser a partir da experiência dele desses benefícios, né? Então, de fato, não se trata de uma técnica para auxiliá-lo a lidar com as crianças. Trata-se de um conjunto de atividades e de estratégias, primeiramente, para ele experimentar por si mesmo e ver se faz sentido para ele. A partir disso, sim, ele tem como entregar para as crianças esse estado de presença e esse convite à presença de uma forma coerente e consciente. Eu penso que a partir de agora vai estar presente na minha vida e na minha prática diária, dentro de sala de aula, com certeza. Acho que eu tenho até que buscar mais, sabe? Para a gente trazer para a escola. Agora eu vou continuar com essa turma, né? Eles estão comigo no primeiro ano que vem, segundo ano eles vão estar comigo ainda. Então eu vou levar para o segundo ano, mas no outro ano eu volto para o primeiro. E eu vou começar tudo de novo, com certeza.